Hoje, quando eu postei, né, quando eu postei o convite para a igreja do culto, né, eu postei junto uma fala a respeito de Pedro, né? E é sobre isso que nós vamos falar um pouco hoje, né? Vamos dizer assim que o ator principal da mensagem de hoje vai ser Pedro. Mas nós vamos estar falando a respeito de algumas coisas que são importantes. E o tema da mensagem de hoje é discipulado na prática. Nós vamos falar sobre discipulado. E eu creio que você já ouviu bastante sobre esse tema, sobre discipulado, né? Mas talvez o que vai ser abordado hoje, você encare isso como uma novidade hoje, né? Então, eu quero ler somente o versículo 1 de João capítulo 18 e depois nós vamos discorrer ao longo da mensagem mais versículos até nós conseguirmos esgotar tudo que está escrito aqui, tá bom? Então vamos ler João 18, versículo 1. Aqui na minha Bíblia está escrito assim: Jesus é preso. Então, o versículo 1 diz assim: tendo terminado de orar, Jesus saiu com os seus discípulos e atravessou o vale do Cedron. Do outro lado havia um olival onde entrou com eles. Amém? Vamos orar? Pai, nós precisamos que o Teu Espírito venha em nosso socorro, venha em nossa ajuda, para iluminar os nossos corações, para abrir os nossos olhos a respeito das maravilhas, das Tuas belezas que nós conseguimos encontrar nas Escrituras, Senhor. Pai, existe uma maneira que nós temos de conhecer a Jesus e é através das Escrituras. E ajuda-nos nessa noite, Espírito Santo, a mergulharmos nas verdades que o Senhor tem para nós. Mantenha a nossa mente, mantenha o nosso coração debaixo do seu controle. Leva, Senhor, o nosso pensamento obediente à Tua vontade. E fala conosco nessa noite, Senhor, em nome de Jesus. Amém? Então hoje nós vamos falar a respeito de discipulado na prática. E esse texto que eu comecei a ler com você aqui, ele é um texto que narra um momento crucial. Qual momento crucial é esse? É o momento do julgamento de Jesus. É exatamente como começa a ser narrado por João, esse momento em que Jesus vai ser levado para ser conduzido a julgamento. Nesse versículo 1, irmãos, logo nós podemos ver algumas coisas que já nos deixam um pouco com o coração assim cheio de alegria a respeito de Jesus. Nós vemos a determinação e a coragem que Jesus mostra, porque ele sabia que daquele momento em diante ele iria para o processo de julgamento e crucificação. Então, a partir deste momento, Jesus sabia que a hora dele estava chegando. E mesmo assim, esse texto diz que Jesus termina de orar e ele sai com seus discípulos para o lugar onde os soldados iriam encontrá-lo. Então aqui nós já vemos a determinação e a coragem de Jesus de ir para a cruz. E nesse momento, irmãos, onde ele estava indo para a cruz, a pureza de Jesus e a falta de pecado que Jesus tinha, elas seriam violadas pelos nossos pecados. Nesse momento, ele ia suportar a ira de Deus por mim e por você, que somos pecadores. Mas Jesus não teve nenhum pingo de medo, Jesus não teve nenhum tipo de receio, mas nós conseguimos perceber a determinação. Esse momento aqui, ele é um momento tão pesado, que se você lesse depois na sua casa, Lucas 22, 53, Lucas descreve esse momento como o momento do poder das trevas. Lucas 22, 53 fala que esse momento aqui era o momento do poder das trevas. Então, esse momento havia chegado para Jesus. E essa narrativa que João desenvolve no capítulo 18, ela mostra algumas verdades sobre Jesus. E eu separei 3 verdades sobre Jesus aqui, para nós vermos como que Jesus estava se comportando nesse momento. E a primeira coisa que nós podemos falar a respeito desse momento aqui, é que Jesus, ele é singular, ou seja, ele é único. Ele era o único que podia fazer o que tinha que ser feito naquela cruz. Qualquer outra pessoa que fosse subir aquela cruz não conseguiria ter o
o êxito que Jesus poderia ter quando ele subisse naquela cruz. Ou seja, somente o ser de Jesus, a pessoa de Jesus, poderia naquele momento subir naquela cruz, morrer para nos salvar. Mas ninguém podia fazer isso. Essa é uma verdade a respeito deste momento que João está narrando. A segunda verdade que nós podemos falar a respeito desse momento que João está narrando é que a sequência dos acontecimentos que começa aqui no capítulo 18, ela começa a mostrar que Jesus, na sua soberania, ele manteve todos os acontecimentos ou todos os desdobramentos que iriam acontecer depois que ele fosse levado a julgamento, exatamente todos os desdobramentos que aconteceriam estavam sobre o total controle dele. E todas as coisas iam se desenrolando exatamente da maneira que ele queria que fosse se desenrolando. Então esse texto ele mostra o controle, a soberania de Jesus exatamente sobre cada coisa que vai acontecendo. E a terceira coisa que esse texto nos mostra é a importância de Jesus, não só para nós, mas a importância de Jesus para tudo que foi criado. Se você começar a ler esse texto, você vai ver em Jesus aquele que ele redefine tudo na nossa vida. Jesus, quando ele surge na vida de alguém, até mesmo as perguntas, as dúvidas que essa pessoa tem, elas são redefinidas. Porque você pega uma pessoa que mora no mundo, aí, uma pessoa que nasce, quais são as perguntas mais corriqueiras que passam pela mente de uma pessoa? Quem eu sou? Para onde eu vou? O que eu vou fazer? São perguntas que a pessoa está no centro de tudo que ela está pensando, mas quando Jesus surge na vida de alguém, essas perguntas são afetadas. Então nós deixamos de perguntar quem sou eu, por que eu estou aqui, para onde eu vou. Essas perguntas, quando nós encontramos Jesus, elas mudam. Quando nós encontramos Jesus, as nossas perguntas elas são modificadas para quem é esse Jesus, o que esse Jesus fez por mim, para onde ele foi, será que ele vai voltar? Então Jesus, ele redefine as perguntas da nossa existência. Quando nós lemos a respeito dos desenrolares de tudo que vai acontecendo aqui, nós conseguimos perceber que Jesus ele afeta completamente o sentido de tudo que nós somos, o sentido da nossa própria existência. E se tem algo, irmão, que se você for ler a Bíblia, você vai aprender algo muito importante, é que Jesus nos transforma para que nós possamos nos tornar um alguém. Então Jesus, quando ele entra na vida de uma pessoa, ele não vai entrar somente por entrar, ele vai entrar na vida de uma pessoa para transformar essa pessoa para ela ser alguém. Então Jesus, quando ele nos transforma, ele não nos transforma para nos deixar da mesma forma que nós estamos, mas ele nos transforma para nós sermos discípulos dele. O chamado que Jesus faz para as pessoas não é somente para a salvação, é para que você possa se tornar um discípulo de Jesus. Se você pegar todas as narrativas que Jesus fala a respeito da sua pregação, sempre ele vai estar falando, aquele que quer ser meu discípulo, faça isso, aquele que quer ser meu discípulo, seja assim. Porque o interesse de Jesus, irmãos, é transformar a sua vida. E para isso é fundamental você entender, Jesus chama você não somente para te salvar, não somente para poupar a sua vida do sofrimento eterno, mas ele te chama para que você seja transformado num discípulo dele. Todos nós aqui fomos chamados para nos tornarmos discípulos de Jesus. Então ele nos transforma para nós sermos discípulos dele. Só que é importante você entender o que significa essa palavra discípulo. E se nós fôssemos falar rapidamente a respeito do que significa discípulo, eu posso explicar para você em duas palavras o que significa discípulo. Uma palavra é aluno. A outra palavra que a gente pode explicar o que é um discípulo é aprendiz. Então está ligado totalmente a essas duas palavras o sentido de discípulo. Só que é muito importante você entender qual é o significado dessas palavras aplicadas na nossa vida. E para você conseguir entender isso, eu quero usar um exemplo para você captar melhor o sentido de ser um discípulo, de ser um aluno, de ser um aprendiz de Jesus.
Então aqui nós temos pessoas que tocam instrumentos, nós temos o Elmar que toca violão, nós temos o Fagner que toca guitarra, nós temos o Felipe e o Nicolas que tocam bateria, a Stephanie que toca teclado. E imagina você que você está aí sentado no seu lugar e fala, puxa vida, eu queria tanto ser um músico. Nossa, eu vejo o Fagner tocando uma guitarra, eu gostaria tanto de tocar uma guitarra. Eu vejo o Elmar tocando violão, nossa, eu queria tanto tocar um violão. E o que você precisa para ser algo que você não é? Porque, na verdade, irmãos, você não é músico. Mas se você quiser se tornar músico, você precisa se tornar o quê? Um aluno. Ou seja, você precisa se tornar um discípulo. O sentido da palavra aluno, o sentido da palavra aprendiz, é você se aproximar e se sentar com alguém, aprender com alguém algo para se tornar algo que você ainda não é. Então, por exemplo, se você sentasse com o pastor Elmar, sentasse com o Fagner e falasse com ele assim, olha, eu não toco violão, eu não toco guitarra, mas eu gostaria de me tornar um músico. Você ensina para mim? Eles vão falar, claro, vamos começar a marcar as aulas e você vai começar a aprender e você vai se tornar um músico. Ou seja, você está se tornando um aprendiz, você está se tornando um aluno, você está se tornando um discípulo para ser algo que você não é. E quando Jesus chama você para se tornar um discípulo, é exatamente isso que ele está falando. Ele está chamando você para você aprender com ele, para você se tornar algo que você ainda não é. Por isso que Jesus, ele afeta a nossa vida. Ele transforma a nossa vida através do discipulado. Então você aprende com o Fagner a respeito de guitarra para se tornar um guitarrista que você não é. Você pode aprender com o Elmar para se tornar uma pessoa que toca um violão que você não toca. E com Jesus você vai aprender a ser igual a Ele, semelhante a Ele, algo que ainda você não é. Então a ideia de discipulado na Bíblia, irmãos, tem essa conotação. É você se tornar aluno e aprendiz de Jesus para se tornar algo ainda que você não é. Mas a vida discipulado, irmãos, a vida do discipulado, ela não é somente nós sabermos sobre discipulado. O que eu estou querendo dizer para você? É que a vida de discipulado não é somente você absorver esse conceito que eu passei agora para você. Porque eu passei uma teoria para você. Eu passei algo para você para que você possa compreender o que é, mas isso não te torna um discípulo. Então a vida de discipulado não é somente você saber sobre discipulado. Não é somente você só estudar sobre discipulado. Não é somente só você dominar o conceito do que é ser discípulo. Todas essas coisas, elas são teorias e elas existem e são importantes, mas só que tem uma grande diferença de você saber na teoria o que é ser um discípulo para você ser um discípulo na prática. A diferença, ela é muito grande. É muito importante você saber o que é ser um discípulo. Porque se você não souber o que você precisa fazer, você não vai fazer. Só que o que te torna discípulo não é você saber o que é ser, mas é você praticar para se tornar. Você sabe qual é a diferença de você saber sobre discipulado e você se tornar um discípulo? É igual você pegar um livro de receitas e você vê lá uma receita, a coisa mais linda do mundo, um estrogonofe, uma carne assada. E lá tem tudo que você precisa fazer para poder experimentar aquela delícia. Se você deixar só na teoria ali, irmãos, não vai acontecer nada. Se você comer aquele papel, você não vai sentir o sabor. O que você precisa fazer para sentir o sabor do que você está vendo ali? Você precisa pegar todos os ingredientes, colocar na tua frente e fazer o quê? Praticá-los. E discipulado, na teoria, é uma coisa, é algo muito importante. Mas ser discípulo em teoria é uma coisa, e experimentar o discipulado na prática é totalmente diferente e totalmente mais difícil. É vital você saber o que é um discípulo conceitualmente. É vital você ouvir pregações, ouvir ensinos. É vital você memorizar textos das Escrituras, onde você aprende a respeito do que é ser um discípulo. Tudo isso é muito importante. Mas saber somente isso não é suficiente para a sua caminhada de fé. Você só saber a teoria não é suficiente para a sua caminhada de fé. Precisa de mais.
Não importa assim, sabe, irmãos, quanto tempo que você vive na fé. Não importa se você tem 1 ano de convertido ou 50 anos de convertido. Não importa quanto tempo você está frequentando cultos. Isso não tem importância na área de discipulado. Não importa se você tem 13 anos de idade ou se você tem 80 anos de idade. Essas coisas, no discipulado, elas não têm muita importância. Não importa isso. Saber e ouvir sobre discipulado, em qualquer idade que você tem, em qualquer fase da caminhada que você está, em qualquer nível de maturidade que você está, sempre vai ser importante. Não importa se você tem 6 meses de convertido, você ouvir sobre discipulado, se tornar discípulo é importante. Você tem 60 anos de caminhada, você ouvir sobre discipulado e você praticar o discipulado continua tendo a mesma importância. Só que eu quero repetir para você, você somente ouvir sobre discipulado não é suficiente. Não é tudo que você precisa e nunca vai ser somente isso que você vai precisar. Discipulado na teoria é muito importante, mas a prática do discipulado nós precisamos mergulhar para que nós possamos ser realmente completos. E na verdade, irmãos, tem uma expressão que principalmente no Brasil, ela tem se tornado muito famosa nos últimos anos aí, no contexto que nós estamos vivendo de sociedade, né? Então, é muito difícil o senhor falar aqui, quem que acompanha a política? É muito difícil não ter alguém aqui que fala, eu sou totalmente desligado de política. O brasileiro, nos últimos anos, ele tem se atentado muito ao mundo político, às questões políticas, né? E tem uma expressão, um termo que ele ficou muito famoso nos nossos dias, na nossa sociedade, nesse contexto que está vivendo, e esse termo é esticar a corda. Quantos de vocês já ouviram esse termo? Estão esticando a corda, estão esticando muito a corda. Não, peraí, as cordas estão sendo muito esticadas. Você já ouviu esse termo? Sabe o que significa esse termo, irmão? Esticar a corda é levar ao limite. É você usar o máximo de capacidade que aquela corda tem antes dela se romper e arrebentar. Isso significa essa expressão, esticar a corda. Essa expressão ela ficou muito comum, ela ficou muito usual por causa das tensões políticas que o Brasil tem passado aí nos últimos 4 ou 5 anos. É muito comum, estão esticando a corda, estão esticando a corda. E isso está, de uma certa forma, vamos dizer assim, muito ligado na nossa mente, né? E a prática do discipulado, essa expressão ela é muito apropriada para nós usarmos. Por quê? Porque a prática do discipulado nas nossas vidas, irmãos, ela vai nos esticar, ela vai nos puxar. A prática do discipulado na tua vida, ela vai te esticar, te puxar muito mais do que você pensa, muito mais do que você imagina. Você sabe por quê? Porque quando você se torna um discípulo de Jesus, ser um discípulo de Jesus é algo que vai te esticar. É algo que vai te humilhar. É algo que vai estar te mostrando constantemente para você mesmo quem você é de verdade. Você sabe qual é a pior pessoa que você pode conhecer que talvez você não conheça? Não é o diabo. Se o diabo aparecer na tua frente, talvez ele não seja pior. Você sabe qual é a pior pessoa que você pode conhecer que talvez você não conheça? Você mesmo. Porque nós não conhecemos o nosso coração. E a prática do discipulado, ela nos expõe, ela mostra para nós, irmãos, as verdades que existem dentro do nosso coração. E muitas vezes nós vamos nos surpreender em conhecer o que está dentro do nosso coração. A prática do discipulado e não a teoria do discipulado, a prática do discipulado vai estar constantemente mostrando para você quem você é de verdade. Vai fazer cada vez mais você se ver de uma forma diferente e vai fazer também você ficar espantado e surpreendido com quem você é de verdade. Ser discípulo de Jesus é algo tão dinâmico e tão intenso que muitas vezes
você vai ser esticado além do que você acha que você suporta. Vai ter momentos na sua caminhada de discipulado, na prática, que você vai olhar para Deus e falar: Deus, você acha que você não está errando na dose, não? Será que o Senhor não está esticando um pouco mais do que eu aguento? Que parece que eu não vou aguentar, parece que eu vou arrebentar, parece que eu vou romper. Porque a prática do discipulado na nossa vida, irmãos, ela faz isso conosco. Por quê? Porque você foi chamado para ser transformado em algo que ainda você não é. Você, quando se torna um discípulo de Jesus e você tem uma vida prática de discipulado na sua vida, você vai ser esticado, você vai ser puxado, você vai ser humilhado, você vai se surpreender com as perversidades que estão dentro do seu coração. E sabe por que Jesus faz isso conosco? Porque Ele quer nos transformar. Jesus não quer que nós sejamos como nós éramos. Irmãos, que sentido tem Jesus chegar em você, salvar você e deixar você do jeito que você é? Não tem sentido absolutamente nenhum. A intenção de Jesus é que você se torne o mais parecido e semelhante possível a Ele. E nós só conseguimos isso, irmãos, através do discipulado. Então, ser discípulo de Jesus tem essas características, principalmente o discipulado na prática. Então, com João aqui, Jesus ele ensina muitas coisas para os discípulos do que é ser um discípulo. Se você pegar e ler João desde o capítulo 1 até o capítulo 17, você vai ver que Jesus fala bastante com os discípulos sobre o que é ser um discípulo. Teoria, 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 faça isso, não faça aquilo. Teoria, 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 teoria. Então eles vão aprendendo. Eles aprendem sobre quem Jesus é. Eles aprendem com Jesus como seguir a Jesus. Então Jesus começa a mostrar para eles o que é realmente ser um discípulo de verdade. Só que aqui nesse capítulo, que é o capítulo 18, Jesus muda a fase dos seus discípulos. A partir do capítulo 18, Jesus começa a iniciar a vivência dos seus discípulos de um discipulado que era na teoria para um discipulado da prática. E por que eu estou falando de discipulado, irmãos? Porque se você ler antes, você vai ver que teve milagres, teve curas, eles foram enviados, expulsaram demônios, mas isso não é discipulado. O papel do discipulado na nossa vida é nos transformar. É nós deixarmos de ser quem nós somos para nos tornarmos semelhantes a Jesus. E até agora, eles estavam vivendo uma vida fácil nesse campo. Só que aqui, a partir do capítulo 18, Jesus joga eles no discipulado da prática. O capítulo 18 é o início da vivência do discipulado na prática. O mais impactante e revelador do capítulo 18 é que ele apresenta a primeira grande marca do primeiro passo de discipulado na prática. E nós vemos essa marca muito forte na vida de Pedro. Pedro, ele mostra essa primeira grande marca do que é o discipulado na prática. E sabe qual é a marca que Jesus deixa clara aqui no contexto, e nós vamos falar um pouco sobre isso? A primeira grande marca, é muito importante você entender isso, é muito importante você ouvir isso, e é muito importante você ensinar para outras pessoas que um dia você vai ajudar no discipulado. Você sabe qual é a primeira grande marca do discipulado na prática? É a marca que é mostrada por Jesus aqui nesse capítulo 18 em Pedro. A primeira grande marca do discipulado na prática, e se você até quiser escrever é importante, a primeira marca do discipulado na prática e que nós vemos na vida de Pedro, é que Pedro fracassou. Você sabe qual é a primeira grande marca da prática do discipulado? O fracasso. Diferente, né? Você quando ouve pregações, não, porque você é mais que vencedor, porque você é isso, porque você é aquilo. Não. Se você quer ser um discípulo de verdade de Jesus, é preciso você ouvir a verdade. E a primeira grande marca do discipulado na prática é que ele vai te mostrar que você vai fracassar. Nós vemos claramente na vida de Pedro, nesse capítulo, que Pedro fracassou.
O que o capítulo 18 apresenta é a primeira vez que Pedro ele foi chamado para viver na prática o que é ser um discípulo de Jesus. E Pedro fracassa. Pedro nega a Jesus. Nós conhecemos essa história muito famosa, né? Mas, porque um dos primeiros passos, irmãos, que nós vemos a respeito do discipulado na prática é justamente nós temos a coragem de nós admitirmos as coisas para nós mesmos. É você admitir para você mesmo que a vida de discipulado, ela é uma vida marcada por muitos fracassos. Só que existem duas palavras que são muito difíceis de nós falarmos. Eu acho que é muito difícil para qualquer um de nós. Você sabe quais são essas duas palavras? São essas aqui, ó. Eu fracassei. Pensa, uma palavra difícil da gente falar, hein? Eu fracassei. Simplesmente assim. Sem tentar explicar, sem tentar se justificar, sem tentar terceirizar, sem tentar olhar para trás e tentar explicar. Simplesmente olhar e falar, eu fracassei. Irmãos, é tão difícil nós fazermos isso. É ou não é difícil? Tem alguém que tem facilidade de fazer isso? Levanta a mão só para eu te cumprimentar. Não tem ninguém, né? Porque é difícil realmente. É difícil nós olharmos para nós mesmos e falar assim, eu fracassei nessa área, ou eu fracassei como pai, como mãe, como filho, como esposo, como esposa, como líder. É muito difícil nós fazermos isso. Como discípulos, irmãos, uma das coisas que nós temos que aprender é que a vida de alguém, ou a sua vida na caminhada de fé, principalmente no início da caminhada de fé, ela vai ser marcada por fracassos. A nossa insuficiência, ela vai ser exposta. Nós vamos nos ver fracassando como pai, fracassando como mãe, fracassando como esposa, fracassando como marido, fracassando como filho, fracassando como líder. E isso aqui é uma coisa que vai acontecer ao longo de toda a nossa caminhada de fé. Isso que nunca deixa de acontecer nas nossas vidas. E uma das coisas que a gente vê na vida de Pedro, de maneira clara no capítulo 18, é que Pedro, ele fracassa. Ele nega a Jesus. Só que outra coisa que nós podemos também afirmar a respeito da vida de Pedro, é que mesmo ele fracassando, o fracasso de Pedro, ele não definiu o final da vida de Pedro. Sabe o que eu estou querendo dizer com isso para você, meu irmão? É que o seu fracasso, ele não vai definir o final da sua vida. Pedro, ele fracassou, mas o fracasso de Pedro não impediu que ele fosse um dos maiores líderes do cristianismo. E você sabe por que o fracasso ele não pode definir o final da sua vida? Porque o fracasso, irmãos, ele faz parte de quem nós estamos nos tornando em Deus. O fracasso da pessoa que está sendo transformada à imagem de Jesus, ele vai ser cada vez mais presente na vida dessa pessoa. O fracasso, ele vai acompanhar todo aquele que está passando por um processo de transformação para ser a imagem de Jesus. O fracasso faz parte de quem nós estamos nos tornando em Deus. Então você vai ver na Bíblia grandes personagens que eles fracassaram. Você vai ver Elias, o maior profeta talvez do Antigo Testamento, num momento tão mau que ele pediu para morrer. Você vai ver Moisés fracassando, batendo na rocha em vez de falar com a rocha. Você vai ver Abraão fracassando com Sara. Você vai ver Jacó fracassando com o seu irmão. Você vai ver Davi fracassando com Batseba e Urias. Você vai ver Salomão fracassando no reinado. Então, irmão, uma coisa muito importante você entender é que um dos primeiros passos do discipulado na prática é que você vai ter que aprender a lidar com os seus fracassos. Você vai precisar aprender a lidar com os seus fracassos.
Se você quiser viver uma vida de discipulado na prática, você vai ter que aprender a lidar com seus fracassos. A maneira como você lida com seus fracassos no discipulado vai determinar o seu crescimento para ser a imagem de Jesus. À medida em que você aprende a lidar com seus fracassos, você vai sendo transformado à imagem de Jesus cada vez mais. Quando a gente olha, irmãos, aqui o capítulo 18 de João, e eu nem comecei a ler ainda ele, né? Mas quando a gente olha, irmãos, a gente vê que o capítulo aqui, ele mostra vários tipos de fracasso. Nesse momento em que Jesus vai estar sendo oferecido como sacrifício, nós podemos observar aqui vários tipos de fracasso. E aqui no versículo 1 nós vemos o primeiro fracasso que é narrado. Então no versículo 1, olhe comigo aqui o versículo 1. Tendo terminado de orar, Jesus saiu com seus discípulos e atravessou o vale do Cedron. Do outro lado havia um olival onde entrou com eles. Versículo 2. Ora, Judas, o traidor, conhecia aquele lugar porque Jesus muitas vezes se reunira ali com seus discípulos. Versículo 1 e o versículo 2 mostra o primeiro fracasso, narra o primeiro fracasso na vida de um homem chamado Judas. O fracasso na vida de Judas foi tão grande que se você pegar qualquer versão bíblica, se você pegar qualquer literatura sobre ele, não vai estar escrito somente Judas, vai estar escrito Judas, o traidor. Aqui mostra o primeiro fracasso de um homem chamado Judas. Aqui mostra o fracasso de Judas, mostra o fracasso de Pedro, como Tiago, como os outros discípulos que andaram com Jesus. Todos eles mostram o fracasso porque todos fugiram. E todos esses discípulos, eles andaram com Jesus da mesma maneira. Só que Judas, ele fracassou de uma maneira muito diferente dos outros. Judas, ele foi um discípulo que talvez ele teve muitas experiências com Jesus, experiências que talvez elas não foram nem relatadas, a gente não saiba o que aconteceu. Judas, talvez ele tenha ouvido coisas de Jesus que talvez os outros discípulos não ouviram. Já parou para pensar que nos momentos mais íntimos de Jesus com seus discípulos, Judas estava lá? Talvez Jesus falou coisas para Judas que não falou para outras pessoas. Judas, ele ouviu as mesmas palavras que Pedro. Judas, ele participou dos mesmos milagres que os outros discípulos participaram. Judas foi comissionado para ser enviado, expulsou demônios, curou pessoas da mesma maneira que os outros discípulos. Judas fez tudo isso. Mas o fracasso de Judas, que foi mortal, é que Judas ele não era um discípulo genuíno. Apesar de viver bem perto de Jesus e bem perto dos outros discípulos. E isso aqui é um alerta muito importante para o nosso coração. Aqui é a primeira grande lição que nós aprendemos a respeito do discipulado. Fazer parte de um ambiente onde cristãos se reúnem não faz uma pessoa cristã. Fazer parte de um ambiente de pessoas que têm fé em Jesus, em seu sacrifício, não te faz salvo e discípulo de Jesus. Você fazer essas coisas é importante, você estar envolvido nas reuniões é importante, mas não tem poder de ditar o final da sua vida. Judas estava presente em todos esses momentos e tudo que ele passou de experiência com Jesus não teve o poder de ditar o final da vida de Jesus, de Judas em Jesus. Então, da mesma maneira que aconteceu com Judas, nós podemos estar durante anos dentro da igreja, nós podemos ouvir durante anos pregações, só que isso não vai ditar o final da nossa vida. Judas, ele foi conhecido como Judas, o traidor. Aquele versículo que nós lemos aqui no versículo 2, irmãos, fala que o lugar que eles foram
Era um lugar que era conhecido por aqueles discípulos. Por quê? Porque esse lugar aqui é um lugar onde Jesus se reunia para ter relacionamento e intimidade com seus discípulos. E com certeza, Judas conhecia aquele lugar. Então você estar fazendo parte do lugar de intimidade não é suficiente para você ser um discípulo de Jesus. Sabe o que você precisa de verdade? É uma transformação genuína. Porque um dos fracassos mais vitais de toda a Escritura é apresentado na vida de Judas. Judas participou da vida de Jesus, mas no final ele foi achado como um traidor. Aqui é uma lição muito importante que nós temos que aprender. No versículo 4, vamos ler o versículo 4? Jesus, sabendo tudo o que iria acontecer, saiu-lhes e lhes perguntou: a quem vocês estão procurando? Aqui no versículo 4, mostra como que, mesmo com o fracasso de Judas, Jesus estava absolutamente sob o controle de todas as coisas. E assim aconteceu com todos os episódios de fracasso que nós vamos ver nesse capítulo. Jesus, ele está soberano e controlando todas as situações. Esse versículo 4 que nós lemos aqui, irmãos, mesmo Jesus sabendo o que ia acontecer com ele, ele vai ao encontro dos seus algozes. Por quê? Porque ele está controlando todas as coisas. Nada está fora do controle dele. Olha o versículo 6 que mostra o outro fracasso que é narrado aqui nesse texto. No versículo 6 diz assim: quando Jesus disse, sou eu, eles recuaram e caíram por terra. Esse versículo está narrando o momento em que Jesus está indo em direção dos soldados, e aqui é uma corte de soldados. Uma corte de soldados é em torno de 600 soldados. Foram 600 soldados aproximadamente para ir prender a Jesus e controlar alguma tentativa de tumulto ou tentativa de rebelião para que ele não fosse levado. E Jesus sai ao encontro desses soldados, e a Bíblia fala que Judas, o traidor, estava com esses soldados. E quando Jesus chega para esses soldados, Jesus pergunta: quem vocês estão procurando? Eles falam: a Jesus de Nazaré. Jesus fala essa expressão aqui, ó, sou eu. E quando ele fala isso, simplesmente aqueles soldados recuam e caem ao chão. 600 soldados sendo levados ao chão, só porque Jesus se identifica quem ele é. Já parou para pensar que algo sobrenatural aqui aconteceu, né? Jesus somente abriu a sua boca e todos eles foram ao chão. Sabe o que isso me mostra, irmão? O fracasso daqueles soldados, em que eles não teriam condições algumas de levar Jesus preso. Imagina essa tropa de 600 soldados caindo de maneira sobrenatural para trás. Jesus estava controlando toda a situação e nenhum soldado teria capacidade de prendê-lo. Aqui mostra o segundo fracasso. Judas, o traidor, com os 600 soldados fracassando, sendo levados ao chão, mostrando para eles que Jesus estava no controle da situação e que ele iria, porque ele sabia que ele ia ter que passar por aquilo. Esse é o segundo grande fracasso. No versículo 7, mostra outro fracasso, que é Anás. Vamos ler o versículo 7? Novamente lhes perguntou: a quem procuram? E que disseram: a Jesus de Nazaré. Respondeu-lhe Jesus: já disse que sou eu. Se vocês estão me procurando, deixe ir embora esses homens. Isso aconteceu para que cumprisse as palavras que ele dissera: não perdi nenhum dos que me deste. Simão Pedro, que trazia uma espada, atirou e feriu o servo do sumo sacerdote, decepando a orelha direita. O nome desse servo era Malco. Jesus, porém, ordenou a Pedro que guardasse a espada. Acaso não haverei de beber o cálice que o Pai me deu? Assim, o destacamento de soldados, como seu comandante e os guardas dos judeus, prenderam Jesus, amarraram-no. Por que será que 600 homens ficaram com medo e amarraram Jesus com as mãos para trás, hein? Por que será? Eles eram 600, irmãos. Lembra dos 300 do Leônidas? Estrago que eles fizeram no filme? Aqui era 600. E eles ficaram com medo de um. Só um.
Eles ficaram com medo, tiveram que amarrar Jesus para poder levar lá. E aqui a Bíblia fala o quê? Que eles amarraram Jesus, prenderam Jesus e levaram primeiramente a Anás, que era sogro de Caifás, que era o sumo sacerdote daquele ano. Então eles levam Jesus para Anás para ele ser interrogado, porque isso era um costume. Eles levavam a pessoa para ser interrogada e essa pessoa ser condenada. Só que aqui mostra o outro fracasso que acontece na vida desse sacerdote. Anás, ele era um líder religioso, só que esses líderes religiosos, eles se colocavam no lugar onde eles achavam que eles estavam controlando toda a situação. Então ele achava que ele estava sob o controle da situação. Ele achava que ele estava levando Jesus para um lugar onde ele achava que Jesus tinha que estar. Só que Jesus estava controlando todas as coisas, porque Jesus sabia que a hora dele estava chegando. Ele era um mero instrumento da vontade de Deus e da vontade de Jesus para este momento. Esse homem não tinha controle nenhum sobre nada. Ele estava sendo um instrumento para que Jesus pudesse cumprir aquilo que ele tinha que cumprir. Ele fracassou quando ele julgou Jesus achando que ele estava prejudicando Jesus, mas na verdade ele estava cumprindo exatamente aquilo que Deus queria que ele fizesse. Anás, ele interroga Jesus, depois ele manda ele para Caifás, que era o sumo sacerdote. Eles pegam Jesus e levam até Pilatos. E no versículo 28 aparece o fracasso de Pilatos. Vamos ler o versículo 28? Então João 18, 28 diz assim: Em seguida os judeus levaram Jesus da casa de Caifás para o pretório. Já estava amanhecendo e para evitar a contaminação cerimonial, os judeus não entraram no pretório, pois queriam participar da Páscoa. Então Pilatos saiu para falar com eles e perguntou: Que acusação vocês têm contra este homem? Responderam eles: Se ele não fosse criminoso, não teríamos entregado a ti. Pilatos disse: Levem-no e julguem eles conforme a lei de vocês. Mas não temos direito de executar ninguém, protestaram os judeus. Isso aconteceu para que se cumprisse as palavras que Jesus havia dito, indicando uma espécie de morte que ele estava para sofrer. Pilatos então voltou para o pretório, chamou Jesus e perguntou: Você é rei dos judeus? Perguntou-lhe Jesus: Essa é a pergunta tua. Outros, o que falaram para você a meu respeito? Respondeu Pilatos: Acaso sou judeu? Foram o seu povo e o chefe dos sacerdotes que entregaram você para mim. Que foi que você fez? Disse Jesus: O meu reino não é deste mundo. Se você fosse, os meus servos lutariam para impedir que os judeus me prendessem, mas agora o meu reino não é daqui. Então você é rei, disse Pilatos. Jesus respondeu: Tu dizes que sou rei, de fato essa é a razão que nasci, e para isso vim ao mundo, para testemunhar da verdade. Todos os que são da verdade me ouvem. Que é a verdade? Perguntou Pilatos. Ele disse isso e saiu novamente para onde estavam os judeus e disse: Não acho motivo nenhum de acusação. Então o versículo 28, irmãos, ele narra uma sequência de fracassos. Aqui nós vemos os judeus levando Jesus para Pilatos para que ele pudesse julgar, porque Jesus falou que ele seria levantado numa cruz. E tudo isso aconteceu para que cumprisse o que Jesus tinha falado. Porque se os judeus julgassem Jesus, Jesus não morreria crucificado, ele morreria apedrejado como Estevão morreu apedrejado. O costume do povo judeu da época não era crucificação, era apedrejamento à morte. Só que precisava se cumprir a maneira que Jesus disse que ele seria morto, através da crucificação. Você consegue perceber o controle de Jesus sobre toda essa narrativa, sobre todos esses acontecimentos? E esse homem chamado Pilatos, ele chega, depois de Jesus ser acusado pelos sacerdotes, de ser um terrorista. Porque essa palavra criminoso, ela significa terrorista. O que os judeus estavam acusando Jesus é que ele era um terrorista, ele precisava ser executado. E aí Pilatos, ele vai diante de Jesus com essa acusação de terrorista, e Jesus controlando toda a situação. Pilatos começa a conversar com Jesus,
perguntando realmente se ele era rei dos judeus. Olha, um criminoso, um terrorista como rei dos judeus. Você realmente é o rei dos judeus? Com um tom de ironia, com um tom de superioridade sobre Jesus. É como se a vida de Jesus estivesse na mão dele. Ele pudesse falar assim, ó, eu te liberto. Se você falar aquilo que realmente precisa falar, eu liberto você, porque a tua vida está na minha mão. Era essa a ideia que Pilatos queria passar para Jesus. Pilatos estava olhando para Jesus e estava falando, ó, eles estão falando que você é rei de judeu, mas eu represento Roma. Eu represento o reinado que pegou o seu povo e hoje domina sobre o seu povo, que são os judeus. Sou eu que mando aqui. É isso que Pilatos estava querendo dizer para Jesus. Só que nessa provocação que Pilatos está falando para ele, você é rei de judeus, seu criminosinho. Nessa provocação, Jesus olha para Pilatos e fala, Pilatos, quem está mandando em você será para que você faça isso que você está fazendo? Pergunto para você, quem estava conduzindo toda a situação? Pilatos olha para Jesus e fala, sou eu que mando aqui, cara. Aqui é eu. Eu domino sobre o seu povo. Jesus fala assim, olha, Pilatos, o meu reino, ele não é desse mundo. Porque você reina sobre essa terra, você reina sobre os judeus, mas eu reino sobre o seu mundo. O que Jesus estava falando? Você está fazendo aquilo que eu quero que você faça. Porque o meu reino, ele não domina só sobre isso aqui. O meu reino, ele domina sobre todas as coisas. O meu reino, ele não é daqui. O meu reino, ele domina sobre tudo. E Pilatos, ele sente o impacto daquilo que Jesus está falando, e Jesus fala claramente, olha Pilatos, eu vim ao mundo para dar um testemunho da verdade. E aí ele entrega Pilatos. Pilatos fala assim, escuta, o que é a verdade? E começa a se afastar de Jesus, porque Pilatos não tinha compromisso nenhum com a verdade. E ao mesmo tempo que Pilatos não tinha compromisso da verdade, Jesus tinha falado para ele assim, Pilatos, todos aqueles que são meus, eles ouvem a verdade. Pilatos estava sendo condenado naquele momento. Porque ele fala o quê? O que é a verdade? Se afasta de Jesus e sai de perto de Jesus, porque ele não queria pacto e presença com a verdade que Jesus estava carregando. Pilatos se afasta. Aí ele chega para os judeus e fala, ó gente, não encontrei motivo de condenação. Eu não consigo ver esse Jesus como um criminoso. Depois, no capítulo 19 de João, se você for ler, vai mostrar o fracasso de Pilatos, que fica registrado, que por medo ele entrega Jesus para ser crucificado. João 19, versículo 8 fala, Pilatos entregou Jesus por medo para ser crucificado. Você percebe quanto fracasso, irmãos, esse capítulo revela? Ele revelou o fracasso de Pedro, revela o fracasso de Judas, revela o fracasso dos judeus, revela o fracasso dos soldados, revela o fracasso de Pilatos. E Jesus causou todos esses fracassos. Porque todos os fracassos estão sob o controle soberano e ativo de Jesus na nossa vida. Nenhum fracasso em que nós passamos está fora do controle de Jesus. Os fracassos que nós passamos é para que nós possamos conhecer o nosso coração e nós tenhamos a oportunidade de sermos transformados. Então, continuando aqui, irmãos, a gente vai ver todos esses fracassos, mas talvez o fracasso mais importante que a gente vai ver aqui é o fracasso na vida de Pedro. E o fracasso na vida de Pedro, ele foi detalhado em duas partes, para poder mostrar que o que Jesus foi para fazer na cruz, nenhum discípulo tinha condições de fazer. Então, a grande marca de um discípulo, irmãos, eu quero repetir novamente para você, é você saber que você é um fracasso. É você saber que você não tem condições de se melhorar. E é você ter condições de olhar para você mesmo e falar, eu fracassei. Lá no versículo 10 que nós lemos, Pedro, quando eles vão prender Jesus, Pedro tira a espada e fere o servo do sumo sacerdote, agindo com um impulso. E aqui está a primeira característica de Pedro, de um fracasso.
E também pode ser uma primeira característica que nós carregamos na nossa vida, o impulso. Pedro era impulsivo e ele queria resolver as coisas do jeito dele. Aqui está a primeira característica que causa fracassos na vida de um discípulo. Nós sermos impulsivos e nós queremos resolver as coisas do nosso jeito. Por quê? Porque Jesus já tinha falado para Pedro que não era daquela forma. Só que Pedro, ele era tão impulsivo, ele era tão teimoso, que ele gostava de fazer as coisas do jeito dele. Pedro, ele ignora os avisos de Jesus. A negação de Pedro, irmãos, ela não pode ser romantizada. A negação de Pedro, ela não pode ser diferenciada do que realmente é o fato que aconteceu na vida dele. Pedro, ele negou a Jesus e ele errou porque Pedro fracassou. E aqui está o primeiro motivo do fracasso de Pedro. Pedro, ele agia por impulso e ele gostava de fazer as coisas do jeito dele. Você conhece alguém assim ou não? Hã? Conhece alguém assim, que é impulsivo e gosta de fazer a coisa do seu jeito? Que bom. Que bom. Isso é importante. Então Pedro nega Jesus e Pedro erra e Pedro fracassa. Então por que Pedro errou dessa forma, irmãos? Por que Judas entregou Jesus? Por que nós fracassamos? Por que essas coisas acontecem? Todas as horas, irmãos, a gente vê notícias de pessoas reconhecidas, pessoas que são de expressão nacional fracassando e caído. Todos os momentos nós vemos isso acontecer. A gente vê ou não vê? Quantas vezes você viu isso acontecer nos anos de vida cristã que você tem? A grande pergunta que nós temos que fazer é por que isso acontece? E nós podemos ser ajudados nessa noite se nós vermos algo no fracasso de Pedro, que é a impulsão e a vontade de fazer as coisas do seu jeito. Se nós aprendermos isso hoje, talvez nós vamos evitar de fracassar muitas e muitas vezes. Pedro, ele tinha mania de fazer as coisas do jeito dele. Jesus chegou para Pedro e falou: Pedro, eu vou lavar o pé de todo mundo. Pedro falou: não, Jesus, o meu não. O meu, você não... Não, senta aí que é eu que vou lavar seu pé. Você não vai lavar o meu, não. Pedro, ei, eu vou lavar seu pé. Não, Jesus, eu que tenho que lavar o seu pé. Como assim você vai lavar o meu? A gente vê, irmãos, Pedro, ele não queria fazer as coisas conforme Jesus falava. Jesus, ele está para ser preso e ele avisa, né? Pedro, está chegando a minha hora. Sabe o que Pedro fala para ele? Não, Jesus, ninguém vai te prender, não. Eu estou aqui, ó, pronto para morrer por você. Se alguém encostar a sua mão em você, eu parto para cima e dou uma voadora com os dois pés no peito. Pedro estava falando a vontade de Jesus, o que ele iria fazer. E Pedro, ele não conseguia entender porque ele era teimoso, ele era impulsivo. Ele gostava de fazer as coisas do jeito dele. Será que você lembra alguém que talvez seja assim ou não? Pedro nos ensina, irmãos, isso. Marcos capítulo 8, quando fala a respeito desse assunto aqui, fala que Jesus repreendeu a Pedro. Jesus olha para Pedro e fala para ele assim: para trás de mim, Satanás. Nesse momento, Pedro nos ensina que se tem uma coisa que nos mata como discípulo, é a nossa teimosia de nós queremos fazer as coisas do nosso jeito. Enquanto Deus, ele já deixou claro o jeito que ele quer que nós façamos as coisas. A primeira lição de um discipulado na prática que nós precisamos aprender aqui. Deus já deixou o jeito que ele quer, não é do nosso jeito. A nossa impulsividade não vai nos levar a lugar nenhum. Existe uma teimosia dentro do nosso coração, em que nós sempre queremos continuar fazendo as coisas do nosso jeito. E quando nós somos assim, irmãos, nós ignoramos os avisos. Nosso pai vem e nos avisa, o pastor vem e nos avisa, o nosso irmão vem e nos avisa.
Ó, não estou nem aí. Eu vou fazer a coisa do meu jeito. Nós ignoramos todos os avisos que nós recebemos quando nós somos dessa forma. Nós ignoramos os alertas, porque nós somos teimosos e nós queremos fazer as coisas da nossa maneira. Jesus repreende Pedro. Jesus fala: Pedro, a vida de discipulado não é assim, Pedro. Por isso que, irmãos, Pedro fracassou. Você sabe por que Pedro precisava fracassar do jeito que ele fracassou aqui? Porque essa teimosia, essa impulsividade, essa mania que Pedro tinha de querer fazer as coisas do jeito dele, isso precisava ser exposto para ele. Ele precisava se ver desse jeito. Pedro, ele precisava passar por essa situação. O segundo problema que esse texto nos revela é que Pedro, ele achava exatamente o que ele precisava fazer. Pedro olhava e falava assim: não, gente, fica tranquilo, eu sei exatamente o que eu tenho que fazer. Ó, fica tranquilo, viu? Eu domino a situação, eu sei de tudo, e eu sei exatamente o que eu preciso fazer. Não se preocupe. Pedro era assim. Pedro, ele era presunçoso, ele era prepotente. Isso aqui era muito parecido com a primeira característica dele. Ele achava que sabia realmente o que ele precisava fazer. Em nenhum momento ele desconfia e ele analisa se tem algum problema em como ele está pensando. Mesmo Jesus já tendo falado para ele de maneira aberta, de maneira clara o que iria acontecer. Jesus já tinha falado para ele: Pedro, está chegando a minha hora que eu vou ser sacrificado. Ele não parou para pensar a respeito disso. Ele falou: não, Jesus, chega quando você deixar comigo que eu sei o que eu tenho que fazer. Eu vou puxar a minha espada e vou para cima de todo mundo. Não vou deixar ninguém levar você, Jesus. Jesus já tinha falado para ele: Pedro, eu vou morrer. Mas ele não se importa. Porque ele achava que ele sabia o que ele tinha que fazer. Ele não ouvia Jesus. Ele era arrogante, ele era prepotente, ele era autossuficiente. Pedro, ele nem desconfiava se ele estava certo, se ele estava errado, se tem algum problema na maneira que ele estava pensando e analisando as coisas. Pedro não estava nem aí para essas coisas, irmãos. Mesmo ouvindo da boca do próprio Jesus. Esse é um grande problema. Esse é um grande problema. E nós temos essa dificuldade. Nós temos dificuldade de parar e analisar a respeito daquilo que nós pensamos e das atitudes que queremos tomar. Dificilmente a gente fala assim: nossa, será que tem algum problema nessa atitude que eu estou querendo tomar? Será que é isso mesmo que eu tenho que fazer? Aqui nós vemos um terceiro problema na vida de Pedro, irmão. Já foram dois, esse é o terceiro. Pedro age por um impulso. E sabe o que a Bíblia fala a respeito do impulso? É que quem age por impulso é levado pela tolice e não pela sabedoria. Todos que agem por impulso são tolos, não são sábios. Você é impulsivo? Você age na raiva? A Bíblia chama você de tolo. Não sou eu, tá? Não vai me bater lá fora. A Bíblia chama que aquele que age na impulsividade, ele é tolo. Provérbios 29:11 diz assim: Provérbios 29:11 diz assim: o tolo dá vazão à sua ira, mas o sábio domina-se. Então todo aquele que é tolo, ele bota a sua ira para fora. Mas aquele que é sábio, ele aprende a se dominar. É isso que a Bíblia fala a respeito de impulsividade. Então a impulsividade, irmãos, ela mostra tolice na vida de uma pessoa. Impulsos imediatos, eles são marcados por tolice. Por isso você, por exemplo, vai ver Tiago falando a respeito disso. Tiago fala assim: ó, seja tardio para falar. Não é isso que Tiago fala? Seja tardio para falar? Por que será?
Então, quando nós olhamos isso, irmãos, nós podemos ver características que talvez nós vamos usar para nossas vidas, porque se tem uma coisa que persegue um discípulo de Jesus da verdade, é ele ser tentado a agir por impulso, por tolice. Um dos problemas do impulso nas nossas vidas, irmãos, é que o impulso ele vem e nos força a ver somente o momento presente. A pessoa que age por impulso, ela analisa só o momento que está acontecendo. Ela não tem capacidade de analisar num ângulo maior a respeito de qual vai ser a consequência da atitude dela. Ela só analisa as coisas de maneira presente. Ela não percebe que aquela atitude dela vai causar um dano para ela daqui a 1 ano, 3 anos, 5 anos, 10 anos. Então o tolo, o impulsivo, ele só consegue fazer isso, ele é imediatista. O impulso, ele não pensa nas consequências. O impulso, ele só vê o momento. O impulso, ele não pensa no próximo. E a impulsividade é uma grande marca de imaturidade. A impulsividade. Quando nós achamos que nós sabemos o que nós estamos fazendo, quando nós queremos fazer a coisa do nosso jeito e nós agimos por impulso, isso é imaturidade. Então essa aqui, irmãos, é a primeira parte da negação de Pedro. Na segunda parte, a partir do versículo 15, mostra exatamente o episódio da negação de Pedro. E vamos ler versículo 15 e 17 de João 18? Falei para você que a gente ia andar um pouquinho no texto, né? Então vamos ler aqui do versículo 15 ao 18. Simão Pedro e outro discípulo estavam seguindo Jesus. Por ser reconhecido do sumo sacerdote, esse discípulo entrou com Jesus no pátio da casa do sumo sacerdote, mas Pedro teve que ficar esperando do lado de fora da porta. Outro discípulo, que era conhecido do sumo sacerdote, voltou, falou com a moça encarregada da porta e fez Pedro entrar. Então perguntou a Pedro: você não é um dos discípulos desse homem? Ele respondeu: não sou. Fazia frio. Os servos e os guardas estavam ao redor de uma fogueira que haviam feito para aquecerem-se. Pedro também estava em pé com eles, aquecendo-se. Então aqui narra o momento em que Pedro está na porta ali do sumo sacerdote e o outro discípulo que estava com ele entra junto com Jesus e Pedro fica do lado de fora. E aí esse discípulo que entrou, ele intervém e pede para chamar Pedro. E quando essa pessoa vai chamar Pedro, ela faz uma pergunta para Pedro. Irmãos, essa pergunta entrega tanta coisa para nós e nós passamos assim batidos sobre ela, sabe? Entrega tanta coisa. Essa mulher, ela olha para Pedro e fala para ele assim: escuta, ô Pedro, você não é discípulo daquele que está lá dentro? Pedro fala: eu não sou. E se você for, irmãos, nas outras narrativas, nos outros evangelhos, você vai ver que está escrito assim, que as pessoas perguntaram para Pedro: você conhece esse homem? Só que João, ele narra, ele retrata, João dá uma ênfase diferente. Olha a palavra que João usa. A expressão que João deixa registrada é: você não é discípulo desse homem. Os outros narram, conhece esse homem, mas João fala: você não é discípulo desse homem. E você sabe por que João escreveu desse jeito? Porque João queria deixar claro que Pedro, ele não estava somente negando que ele conhecia Jesus. Pedro estava negando que ele era um discípulo de Jesus. Você consegue perceber a diferença? Pedro não estava negando somente que ele conhecia Jesus. Pedro estava falando: eu não sou discípulo deste homem. Pedro estava negando que ele andava com Jesus. Pedro estava negando que ele era ensinado por Jesus. Pedro estava negando que ele queria ser como Jesus. Pedro lhe responde de maneira forte: eu não sou discípulo desse cara, não. Muito mais do que somente conhecer. Ele estava negando que ele não era um discípulo
Você percebe a gravidade? Você percebe a diferença? Eu não sou discípulo desse homem. Imagina agora o castelinho de cartas de Pedro caindo tudo assim, ó, sendo desmoronado. Imagina aí na sua cabeça isso. Por quê? Porque a autossuficiência de Pedro estava sendo destruída. Aquele Pedro que andou sobre as águas com Jesus, e na hora que ele ia se afundar, Jesus pega e coloca ele em segurança dentro do barco. Aquele Pedro que ouviu da boca de Jesus: Pedro, você é a pedra, e sobre essa pedra eu vou edificar a minha igreja. Pedro, você recebeu uma revelação que o homem não pode receber da carne, somente o meu Pai pode dar. Pedro, você recebeu. Esse cara, esse homem chamado Pedro, que passou por tudo isso aqui, aquele Pedro que estava no Monte da Transfiguração com Jesus, que falou: Jesus, vamos fazer umas tendas aqui, vamos ficar por aqui, que o negócio está bom aqui, a vibe está boa. Vamos descer não, está gostoso aqui, vamos ficar por aqui. Esse homem que tinha acabado de falar assim: não, Jesus, se alguém quiser relar em você, eu mato, eu morro por você, eu dou minha vida por você, Jesus. Ninguém encosta em você sem me matar primeiro. Esse homem, esse Pedro, ele está falando exatamente agora: eu não sou discípulo desse homem. Percebe a vida de Pedro sendo destruída por completo? Sendo acabada. Pedro, ele negou que ele teve o conhecimento de Deus, ele negou que ele teve uma experiência com Jesus. No versículo 18 que nós lemos que Pedro estava com os soldados se aquecendo, vamos lá no versículo 25 ao 27 para a gente continuar esse texto. Enquanto Simão Pedro estava se aquecendo, perguntaram-lhe: você não é um dos discípulos dele? Ele negou: não sou. O que João fala que foi perguntado de novo? Você não é um discípulo? E ele nega de novo, fala: não, não sou não. Um dos servos do sumo sacerdote, parente do homem cuja orelha Pedro cortara, insistiu: eu não vi você com ele no olival? Mais uma vez Pedro negou, e no mesmo instante um galo cantou. Em seguida os judeus levaram Jesus da casa de Caifás para o pretório. Então aqui, irmãos, nós vemos mais os episódios onde Pedro está negando Jesus. Essa mesma narrativa em Lucas, se você ler em Lucas 22, versículo 61, fala que nesse momento em que Pedro estava se aquecendo com os soldados, a Bíblia fala que enquanto Pedro estava negando, Lucas 22, 61 fala que Jesus estava olhando para Pedro enquanto ele estava negando. Pedro negava Jesus e Jesus estava olhando assim para ele. Tem muitas pessoas que acham, irmão, que talvez Jesus estava mandando um olhar de julgamento, um olhar de reprovação. Mas eu acredito que talvez o olhar que Jesus estava dando para Pedro aqui, irmãos, era um olhar de amor. Porque Jesus já tinha avisado para Pedro que isso ia acontecer. Jesus chegou para Pedro e falou: Pedro, você está falando que você é o bonzão, que você é o que vai garantir tudo? Você fala que você sabe como fazer, do jeito que vai fazer, que você é o cara? Pedro, antes do galo cantar, você vai me negar 3 vezes. Jesus já sabia que ia acontecer. Isso estava no controle. Isso fazia parte. Nada estava acontecendo fora daquilo que Jesus queria que acontecesse. Mas era necessário acontecer isso para Pedro. Era necessário ele passar por esse episódio. Jesus olha para Pedro, talvez mais com um olhar de amor, porque ele sabia que isso ia acontecer. Talvez ao longe, Jesus olhando para Pedro, no olhar de Jesus, ele estava falando para Pedro assim: Pedro, é preciso que você passe por esse fracasso. Mas Pedro, não se preocupa. Esse fracasso não está fora do meu controle. Você vai precisar passar, mas eu estou controlando isso na sua vida. Fica tranquilo. Você precisa passar. Mas eu estou controlando isso. Lucas narra que Pedro, nesse momento, irmãos, ele chora amargamente.
E aqui eu quero lembrar para você a frase que eu passei hoje de manhã. Muitas vezes nós ouvimos o galo cantar para nós, mas nós não choramos amargamente. A frase que eu postei para você, ela foi premeditada e proposital. Eu estava no controle naquele momento. A autossuficiência, a impulsividade, o fazer as coisas do jeito dele, nesse momento que Pedro estava chorando de maneira amarga, estava desmoronando. Estava simplesmente sendo destruído. Aquele castelinho de cartas, aquela ilusão que Pedro criou, Jesus fez assim, ó. Tudo foi ao chão. É por isso, irmãos, que os fracassos que eu passo, os fracassos que você passa, de alguma forma eles são necessários na nossa vida. Por isso que o discipulado na prática nós vamos passar por fracassos, porque eles são necessários. Porque se tem uma coisa que Deus sempre precisa fazer nas nossas vidas, irmãos, é destruir os castelinhos que nós levantamos e que nós achamos que eles são fortes, que eles são seguros, mas na verdade eles são só cartas que qualquer ventinho vai derrubar. Uma coisa que você precisa aprender nesse caminho do discipulado na prática é que os fracassos que você passa vai mostrar tantas coisas sobre você, e são coisas que você precisa saber sobre você, e são coisas que talvez ainda você não saiba hoje. Mas a vida do discipulado na prática vai levar você para esse lugar. O fracasso do discipulado na prática é um fracasso revelador. Ele revela coisas ocultas que nós não conhecemos no nosso coração e que nós precisamos conhecer. O que nós aprendemos com a vida de Pedro é que os fracassos eles são necessários para nos trazer um sentimento que ele é fundamental na vida do discipulado na prática. E sabe qual é esse sentimento? Qual que era o sentimento que Pedro tinha sobre ele? A impulsividade e a autossuficiência, né? Eu sei tudo, eu faço tudo, eu conheço tudo, eu domino tudo, eu controlo tudo. Mas você sabe qual é o sentimento que vai surgir no coração do discipulado na prática quando você começar a praticar? É um sentimento chamado inadequação. Nós somos inadequados. Quando nós começamos a andar no discipulado na prática, quando a luz da verdade brilha no nosso coração, nós conseguimos começar a perceber as nossas inadequações. Os nossos castelinhos de cartas, eles começam a ser destruídos. Você sabe por que é necessário isso aqui na nossa vida, irmãos? Porque se tem uma coisa que é fatal na vida de um discípulo, é uma coisa chamada vaidade não mortificada. Orgulho, visão alta de si mesmo. Achar que é necessário. E achar que nada funciona se nós não estivermos presentes. Eu estou treinando isso. Treinando bastante. Coisas aqui na igreja em que eu estava metido em tudo, eu estou abrindo um pouquinho mão. Não está sendo fácil. Ontem e hoje mesmo o pessoal do louvor veio fazer aqui. Você pode saber, irmão, se fosse alguns anos atrás, eu estava metido no meio. E não é só porque eu gosto de fazer, é porque eu gosto de estar controlando. Eu gosto de estar vendo, observando. E se tem uma coisa que a vida prática no discipulado precisa ser mortificado em nós, irmãos, é a vaidade, é o orgulho, é a visão alta que nós temos de nós mesmos, de achar que nós somos necessários e que nada funciona se nós não estivermos presentes. Quando essas coisas aqui, ó, vaidade não mortificada, orgulho, visão alta sobre si mesmo, achar que você é necessário e que nada funciona em você, se essas coisas aqui começarem a entrar no seu coração, você já começou a cair. Você já começou a passar por um processo de queda. Uma das marcas do discípulo, e isso é o fracasso que nos ensina, é que o verdadeiro discípulo, irmãos, ele tem um sentimento interno de que ele é completamente inadequado para a missão que Deus está confiando para ele.
E tudo o que ele faz, tudo na vida dele. O discípulo de Jesus, ele é pai, ele é esposo, ele é mãe, ele é esposa, ele é profissional, ele é estudante, ele é filho. O discípulo de Jesus, ele é todas essas coisas. Mas o discípulo de Jesus, quando ele percebe a inadequação que existe nele para ele cumprir aquilo que Deus deseja, ou seja, ser um bom pai, ser um bom pastor, ser um bom líder, um bom filho, um bom esposo, uma boa esposa, quando ele consegue perceber a inadequação que existe nele, irmãos, ele vai conseguir perceber que ele só vai conseguir fazer isso por pura e exclusivamente ação da graça de Deus na vida dele. Um verdadeiro discípulo, ele precisa saber que ele é inadequado e somente a graça de Jesus agindo na vida dele vai fazer com que ele cumpra aquilo que Deus deseja que ele faça. Muitas vezes nós não experimentamos a graça de Deus na nossa vida, porque existe um sentimento interno em nós, onde nós falamos assim: eu consigo fazer escondido de Deus, eu não preciso da graça de Deus. Por isso os fracassos são necessários na nossa vida. Por isso os fracassos, nós precisamos passar por eles. O fracasso ele é necessário para o discípulo, para mostrar para o discípulo que ele é inadequado e que ele sempre vai precisar da graça de Deus. Pedro, ele fracassa, mas o fracasso de Pedro não estava fora do controle de Jesus. Jesus, antes de encontrar Pedro lá no mar, ele resolve o problema de Pedro na cruz. Ele resolve o problema de Pedro, do pecado de Pedro, quando ele morre e ressuscita. E a história de Pedro, ela não para, ela não acaba com o fracasso. E aqui está a grande diferença entre um discípulo e um não discípulo. Aqui está a diferença entre um Pedro e um Judas. Porque o discípulo e o não discípulo, ambos vão fracassar. Judas fracassou e Pedro fracassou. A questão não é o fracasso. A questão é o que nós fazemos com o fracasso que nós estamos passando. Pedro, ele chorou amargamente. Pedro foi aos pés de Jesus, além de Jesus ter ido ao encontro de Pedro. Sabe, irmãos, aplicação sobre o discipulado na prática, para que você entenda. Judas está aqui como traidor, não somente de maneira narrativa, mas Judas aqui, nós podemos usar ele como um modelo de trevas que a igreja vai experimentar nos últimos dias. Porque as trevas que vão tentar nos alcançar nos últimos dias, elas são trevas sutis. E Judas, ele é um modelo dessas trevas. Quando você vai ler lá em Judas, capítulo 1, versículo 3, versículo 4, Judas, ele alerta a igreja. Judas fala assim: irmãos, eu quero que vocês batalhem pela fé de vocês, porque tem indivíduos que eles estão entrando no meio de vocês de maneira dissimulada para destruir o efeito da graça de Jesus na vida de vocês. Judas, ele é um modelo de operação de traição nos nossos dias. Essa traição, ela é dissimulada. Essa traição não é uma traição que aparece de maneira clara, ela é sutil. Às vezes nós achamos que as batalhas que nós enfrentamos contra as trevas, ela é explícita, ela é clara. Você acha às vezes que você vai estar andando na rua, vai aparecer um diabo de 5 metros na tua frente, com chifre, com rabo, olhando para você, falando assim: oh, eu vou te destruir. Não, irmãos. A batalha que você enfrenta não é desse jeito. A batalha que você enfrenta, ela é sutil, ela é dissimulada. E Judas, ele é um modelo dessa batalha. Judas, ele mostra como que esse tipo de vida de não discipulado pode nos afastar. Essas trevas, elas são sutis. Judas, ele era traidor, mas ele estava no meio dos discípulos. Ele continuava sendo um traidor, mas estava convivendo com os discípulos. Ele era um traidor, ele estava fazendo milagres. Ele era um traidor, mas ele tinha sido enviado. Por quê? Porque as trevas que estão no nosso meio, elas são sutis.
Então Judas não é somente um traidor para nos mostrar, ele também nos mostra o tipo de operação de trevas que vai querer operar nos nossos corações, nos nossos dias. Essas trevas que vêm contra nós podem ser uma amizade, que de maneira sutil se aproxima de nós, mas quer nos levar para o pecado. Às vezes não são trevas explícitas. São convites que nós recebemos, que parece bonitinho, parece bom, mas que vão nos levar para uma vida de pecado longe de Jesus. São pensamentos contrários às Escrituras. São modas culturais. Essas trevas, elas não são explícitas, não são claras, porque são trevas do tipo traidor. Se você for traído por alguém, você vai descobrir só quando? Você sabe por quê? Porque a traição, uma das características dela é que você é o último a ficar sabendo. Ela é dissimulada, ela é oculta, ela é sutil. Raramente você descobre que você é traído. E esse é um modelo de operação de trevas para a igreja nesses dias que nós estamos vivendo. Por isso, irmãos, nós precisamos de discernimento nesses dias. Uma outra aplicação que nós temos que fazer a respeito de Jesus é que Jesus ele nos ensina a lutar contra essas trevas que elas são sutis. Pedro ele usou a arma errada, Pedro ele usou a espada, Jesus usou a arma certa, Jesus usou a verdade. Jesus em todos os momentos ele não reagia contra o mundo, ele sempre se pautava na verdade. E última coisa que eu quero falar para você, irmão, ser um discípulo na prática é você saber lidar com os seus fracassos. Os fracassos vão ser presentes na sua vida de discipulado na prática. Só que não se esqueça, esses fracassos eles são necessários. Para Pedro foi necessário ele passar por esse fracasso, para que em Pedro fosse gerado um homem de paixão e um homem de destino. Pedro nega Jesus, mas ele se arrepende. Depois ele é o único apóstolo que é morto crucificado, mas de cabeça para baixo. Você sabe por quê? Porque o fracasso de Pedro não definiu quem Pedro era. O fracasso na tua vida não vai te definir. Depende daquilo que você for fazer com ele, o fracasso não vai te definir. Jesus ele quebrou tudo em Pedro. E isso traz para Pedro um ponto de destino. Então, irmãos, quando o fracasso chega na nossa vida, simplesmente temos que reconhecer: eu fracassei como líder, eu fracassei como pastor, eu fracassei como pai, eu fracassei como mãe, eu fracassei como esposa, eu fracassei como esposa, eu fracassei como amigo. Reconhecer de maneira íntima e interior que fez escolhas erradas e inconsequentes, escolhas tolas. Achando e mostrando realmente que se arrependeu, reconhecendo que não é ninguém, reconhecendo a sua inadequação. Deus ele orquestra fracasso nos seus discípulos para ele poder gerar pessoas de paixão, para ele poder gerar pessoas de propósito, para ele poder gerar pessoas de destino. A questão é, quando você ouvir o galo cantar, você vai chorar amargamente? Fica de pé comigo. Amém. Algo que eu falei aqui, irmãos, provavelmente vai ser tema da próxima mensagem que eu vou falar a respeito da graça. Porque quando nós reconhecemos a nossa inadequação, nós reconhecemos que nós precisamos da graça. E a graça eu acho que vai ser o próximo tema que eu vou abordar quando eu for pregar daqui uns tempos. Eu gosto de ficar bastante tempo sem pregar, porque aí vocês não enjoam de mim. Que eu falo muito, aí você fica cansado, fala, é o Jean que vai pregar hoje, acho que eu não vou não na igreja, hein? Amém. Difícil falar? Eu fracassei? Acho que está na hora de você olhar para você, seu coração.
Jesus chamou você para ser transformado. Jesus chamou você para você deixar de ser você e se tornar semelhante a Ele. Eu gostaria que você agora fizesse uma reflexão a respeito do que foi falado nessa noite. E que você pedisse graça na sua vida. Graça para admitir que você fracassou. Graça para admitir que você é inadequado. Graça para pedir que o Senhor venha tirar você do lugar onde você está. Graça para que o Senhor venha operar na sua vida e transformar o seu coração. Nós precisamos da graça na nossa vida. Amém? Feche teus olhos.